Olá, pessoal, e nós estamos começando o nosso podcast Toca o Sino, Sacristão. E nós queremos, com este podcast, tocar em assuntos que normalmente não tocamos, com mais tempo e espaço, porque todos nós que somos entrevistados sabemos que o grande limitador de TV, rádio e outras entrevistas são perguntas rápidas, respostas rápidas e muito pouco aprofundadas, e a gente sabe que o bate-papo é muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai gostar desse podcast. E hoje nós estamos estreando, e nada menos do que com Marcos Meyer. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, padre. É uma honra enorme estar aqui, principalmente por ser o primeiro, né? A gente está realmente estreando. E aquilo que o senhor falou, a gente precisa mais tempo, né, para aprofundar as questões. E graças a Deus, vamos ter. É verdade. E olha, para quem não conhece, que eu acho difícil que não conheça, Marcos Meyer é psicólogo, professor de matemática, escritor, mestre da educação. A trajetória, ele é brilhante, ele é comentarista, eu o conheci como comentarista da Globo e recebeu título cidadão honorário, autor de mais de 10 livros, e eu digo, cada livro uma preciosidade, nós vamos falar sobre eles, e o mais recente que é um best-sellers, mas deixa para depois. Foi indicado para o prêmio Jabuti com mediação da aprendizagem, da educação especial, e, na verdade, é alguém que sempre que a gente precisa falar sobre questões de comportamento humano, nós recorremos. Mas a minha pergunta é, você era matemático, e como é que você largou a matemática para ir para este lado do comportamento humano? Você sabe, padre, que quando eu estava fazendo o curso de matemática, eu perguntava aos professores, professor, por que tem gente que ama matemática e outros odeiam matemática? Aí eles falavam assim, amor e ódio é na psicologia. Aí um dia eu vou fazer psicologia. E foi isso, eu terminei matemática, depois fui para psicologia. E aí, perguntando lá no curso de psicologia, por que tem gente que ama e odeia matemática, eles respondiam, mas essas são questões da educação. Aí eu fui fazer mestrado em educação. Muito bem. E aí eu pude somar esses conhecimentos, porque eu sou apaixonado, na verdade, por ensinar. Certo. E aí, mais tarde, eu encontrei um caminho muito legal de ajudar famílias a educar seus filhos. E aí fiquei nesse tema, acho que os últimos 10, 15 anos eu estou nesse tema, ensinando pais e mães a educar seus filhos e ensinando professores a interagir com seus alunos. Esse é o meu campo. E você também é casado com a Janine, que é psicóloga, palestrante e escritora. Então, formaram um casal 20, uma dupla dinâmica nessa área. Exatamente. Tem gente que fala assim, Marcão, eu adoraria ser uma mosquinha para ouvir o que vocês conversam no jantar. Daí você sabe, padre, que a gente resolveu levar isso a sério? Então, vamos transformar em livro essas nossas conversas de jantar. E aí nós pegamos um dos temas e o livro vai sair daqui um mês, mais ou menos. Maravilha. Novidade aqui no podcast, Toca o Sino, Sacristão. E o livro é Estão Mentindo para Você. Porque, não sei, obviamente o senhor já percebeu, muitos coaches, gurus, esse pessoal que palestrantes motivacionais, tem ótimos de qualidade, mas tem muita gente fazendo besteira. E aí o que acontece? Nossos consultórios, os consultórios de psicologia, cheios de gente machucadas porque não tiveram sucesso no seu empreendimento, e aí o coach diz, mas foi tua culpa. Aí eles vêm cheios de culpa, achando que eles não prestam, que eles não conseguem, que eles são incompetentes. E na verdade não, porque não depende só da pessoa ter sucesso nesse país, né? Tem muita outra coisa envolvida. Inclusive, tem um dos livros que você aborda sobre isso, né? E tem outros pontos que nós vamos abordar aqui. Por exemplo, sobre a questão do bullying, se tem coragem de fazer uma pergunta que eu não teria, que é, será que o problema, tudo é bullying? E um outro questionamento que nós vamos abordar aqui, que diz sobre, e o lado do agressor, o que fazer? Exatamente. Nós chegamos lá. Vamos lá. Bom, resolver problemas matemáticos é um tanto fácil, né? É um tanto cálculo, é uma questão de conhecimento.
E educar criança? Pois é, tem muita gente que fala, né, ô Marcão, matemática e psicologia não são coisas muito diferentes? Não, são áreas de resolução de problemas. Certo. Só que os de matemática, como você falou, são os mais fáceis. Agora, educar filhos está muito complexo hoje em dia por causa das outras forças que entram na família tentando desvirtuar princípios, valores da família e tal. Então, por exemplo, uma questão muito simples, não vamos aprofundar isso, mas só por exemplo, tem muitas palestras que eu dou para pais que eles perguntam assim, quando que eu devo falar sobre sexo com meu filho e quando que eu posso permitir que meu filho faça sexo? Daí, olha aí, que pergunta interessante. É super interessante. Não, mas nós vamos aprofundar sim, porque curioso fiquei eu agora. E certamente quem está acompanhando o podcast. Então, a minha resposta é: não caia nas armadilhas das tendências. As tendências vão dizer, não, os jovens têm que ser livres, eles têm que experimentar o corpo, não sei o quê. Eu não. Eu falo assim, siga os princípios da sua família. Se você faz parte de uma família religiosa que não quer que isso aconteça logo, que quer esperar um tempo, respeite os princípios e ensine teu filho a respeitar. Certo. Agora, se você faz parte de uma família toda liberal, não invente problemas para sua família. Oriente como que usa a camisinha, como é que faz. Certo. Ou oriente a esperar, se esse é um princípio da família. Acho que isso é muito mais sábio do que a gente dizer assim, não, na época de hoje nós não podemos ser quadrados. A gente tem que dar liberdade. Não tem que dar liberdade. E sobre a segunda pergunta, quando iniciar a vida sexual, segundo o teu princípio? Então, muitos jovens... Olha a informação estatística. 30% dos bebês estão nascendo de adolescentes. Isso é terrível. Isso não poderia estar acontecendo. Por quê? O que acontece? A primeira coisa que acontece é a menina sai da escola. Ela vai ser mãe. Certo. Ela deixa a escola. Então, acabou a escolaridade dessa menina, não consegue empregos melhores justamente por isso e vai ter uma vida muito difícil. Por quê? Porque falta estudo na vida dela. E o que vai acontecer com o filho? Não vai receber o melhor em termos financeiros. Também vai sofrer, também vai para uma escola sem qualidade, também vai ter dificuldades. Então, assim, como é que a gente poderia prevenir isso? Obviamente, a gente deveria, sim, ensinar os nossos jovens a deixar as primeiras experiências sexuais para mais tarde. Não... Marcos, a conversa está muito interessante. Eu quero voltar neste assunto com certeza, mas dá licença um pouquinho, porque eu preciso dar um recado rápido. Pessoal, com a Peregrina Brasil Turismo Religioso, você pode vivenciar a emoção de percorrer os locais sagrados para a nossa fé e conhecer onde Jesus nasceu, onde Jesus fez milagres e transformou vidas. Com certeza, será uma emoção única para renovar a sua fé com a Peregrina Brasil. Você garante o pacote completo com preço justo, incluso os voos internacionais, alimentação, seguro viagem, locomoção, claro, e os guias. Ligue agora para a Peregrina Brasil Turismo Religioso. Atenção, 0 operadora 11 2942-8332. Vou repetir. 0 operadora 11 2942-8332. Peregrina Brasil. Marcos, eu recebi e passo para você a bola, que eu queria ouvir sua opinião. Uma pessoa me disse assim, uma mãe, padre, eu faço certo ou faço errado? Eu vou no mercado e eu compro camisinha e deixo no criado mudo. Porque se meu filho, porventura, precisar e minha filha precisar, eles têm lá para usar. Eu disse, você está estimulando. Você está como que dizendo, tá livre, tá livre. Sinal verde. Qual o seu pensamento, o seu parecer? Veja, se surgir uma oportunidade para esse filho ou filha, ele vai fazer sexo e não vai estar com a camisinha, porque está lá, né? Está em casa. ou se levar, ou se colocar na carteira, isso não significa que ele vai estar de posse e também não significa que vai usar. Então, o melhor de tudo, em vez de deixar à vista uma camisinha, é conversar sobre sexualidade. Exato. Conversar sobre a relação sexual. Pode, não pode, de que jeito faz, e tem que abrir o jogo. Tem muita gente que fala assim, Marcão, mas eu não vou falar sobre sexo com meu filho porque eu acho muito cedo. Esse é um erro. A gente tem que falar.
Agora, estimular é deixar as camisinhas à vontade. Exato. Isso é estimular. Aí também acontece de alguns pais falam assim, Marcão, mas eu não consigo, eu sou muito constrangido para falar sobre isso e tal. Eu prefiro que a escola faça. Daí eu sempre pergunto assim, tá, e você sabe como a escola vai fazer? Se vai fazer? Então, teu filho ou tua filha podem estar aprendendo na rua. Aí é muito mais complicado. Mudando de assunto, sobre videogames e celulares. Eles são vilões ou mocinhos na educação atual? Nossa, essa aí dá uma palestra inteira, mas vamos lá, vamos fazer uma síntese bem legal. Vamos imaginar hoje um gestor de uma grande empresa. Tá. O que ele precisa como características pessoais para ser um gestor de sucesso? Ele precisa estabelecer estratégias para a sua empresa, senão os concorrentes passam na frente. Sim. Só que durante o desenrolar dessa estratégia, a economia muda ministro, muda governo. Então ele precisa ter táticas flexíveis, ele precisa usar outra, porque não poderia mais continuar seguindo que vai dar errado. Então ele tem que ter flexibilidade, tem que ter tática, tem que ter estratégia, tem que tomar decisões sob a pressão do tempo, urgente, ele precisa tomar a decisão. Então nós temos uma série de características aí, tem que ter raciocínio lógico. E aí vamos ver o que um videogame faz, um bom jogo de videogame. Exatamente essas áreas. O menino que está lá, o menino ou menina que está lá jogando videogame precisa tomar decisões rápidas, sob a pressão do tempo, tem que ter responsabilidade, senão não passa de nível. Certo, bem isso. E aí, se estabelecer uma estratégia e no caminho não está dando certo, ele tem que mudar a estratégia, muda para uma outra tática para ter sucesso e passar de nível. Tudo isso é desenvolvimento do cérebro para que ele seja um excelente gestor. Opa. Então a gente fala assim, puxa, então o videogame está sendo demonizado e a gente deveria incentivar. E aí vem a resposta. Quantos litros de água a gente tem que tomar por dia? Os médicos falam... Por falar nisso, você pode tomar água pura água benta, viu? E ainda do sacristão. E do sacristão. Toca o sino, sacristão. Então, vai lá. Então, os médicos recomendam de 2 a 3 litros por dia, porque é extremamente saudável. Na medida certa, na quantidade certa. E videogame? Na quantidade certa. Entendi. Se o menino, a menina fica mais de 3 horas jogando videogame todos os dias, está prejudicando uma série de outras áreas da própria vida e o corpo, que fica muito tempo parado. Então não é saudável. Então a gente tem um lado bom, que é o desenvolvimento das estratégias, e tem o lado ruim, se for excesso de tempo. A virtude está sempre no meio. Exato. Essa palavra é sapientíssima, né? Os extremos são terríveis. São terríveis. Bom, nós estamos numa realidade pós-pandemia, tivemos lacunas na educação. E nós estamos vivendo uma realidade que as crianças já não gostavam. E agora, menos ainda de estudar. O que fazer para as crianças gostarem de estudar? Pais, atenção, toca o sino. Sacristão, presta atenção aí, meu filho. Agora eu tenho o meu sino aqui, ó. Nem preciso do sacristão. Vai lá. Acho que a primeira coisa que deveria acontecer é o incentivo à leitura. E não adianta a gente falar assim, filho, você tem que ler, vai ler. Ou fazer assim, tirou nota baixa? Vai ler esse livro de castigo. Qual a mensagem que a gente está mandando? Que ler é um castigo, ler é terrível, ler é ruim. A melhor coisa para incentivar a leitura é a gente falar assim, por exemplo, no jantar, eu falar assim, padre, sabe o que eu li hoje? Eu li uma coisa tão legal. O que será? Daí eu conto para você. Aí o que vai acontecer? As crianças que estão em volta vão pensar assim, puxa, ler é bom, porque olha como eles ficam felizes de contar o que estão lendo. Essa é a mensagem que a gente precisa mandar. Então, primeira coisa, leitura. Então, e outra, estabeleça hábito de estudo, porque é um inferno em casa quando a gente fala assim, vai estudar, menino, vai fazer lição de casa, depois eu vou, daqui a pouco, já vou. Não vai nunca, né? Não vai nunca. Aí vira um estresse na família, vira pressão demais e tal, e a criança não vai estudar. Então, todo dia, na mesma hora, senta e vai fazer lição. Hoje não tem lição, então vai ler um livro. Mas eu não sei qual ler. Pega esse daqui. Ou seja, todos os dias, no mesmo horário, ele não vai mais brigar. Ele vai ter que sentar lá. Então, já que estou sentado, já que eu vou ter que estudar, deixa eu fazer lição. Aí ele faz a lição. Agora,
voltando por uma visão mais global, Certo. o Brasil precisa urgentemente mudar o currículo. Tem um monte de besteira no currículo que não são Opa, olha necessários. aí. Eu vou contar uma historinha. Por favor, bora. Atenção, gente. Já veio a primeira história. Lembrando que ainda nós temos anedota sem pimenta. Que vai... Eu tenho uma boa. Então, essa historinha é muito interessante. Um monge, ele vivia no monastério, 40 anos da sua vida lá no monastério. Tá. Nunca saiu de lá. E aí lá ele estudava psicologia, filosofia, antropologia, e tinha uma série de matérias, e uma Certo. delas era dragologia. Dragologia. Ou dracologia, né? Pode ser, da Idade Média. Da Idade Estudo Média. dos dragões. Dos dragões. Ele sabia tudo sobre os dragões. Que Certo. tipo de escama tem o rabo do dragão da espécie Dragos Rex. Ele sabia tudo. Aí, só que ele teve uma crise existencial e resolveu sair do monastério. Eu vou para a cidade. Vou para a cidade e vou arranjar um emprego, alugar uma casa e vou mudar minha vida. Ele saiu. Foi procurar emprego e as pessoas perguntavam, tá, mas o que você sabe, monge? Eu sei, psicologia, antropologia, sociologia, dracologia. Hã? O que é isso? Estudo da vida dos dragões. Daí os caras, isso não existe, dragão não existe. Claro que existe, estudei a minha vida inteira. Claro que não existe. Já viu foto? Não, mas eu já vi figura. Viu? É figura, não é foto. Você não viu porque não existe. Aí ele ficou tão triste. Como é que ele vai fazer? Não consegue emprego e não consegue lugar para morar e agora aquilo que ele estudava com tanta paixão não existe. Aí sabe o que ele fez? Alugou uma casa no fim da rua, pôs uma faixa na frente. Dracologia, cursinho, aulas e matrículas abertas. Ele está dando aula até hoje. Ele está ensinando o quê? A única coisa que ele sabe, mas por que ele está ensinando? Porque ele aprendeu. Entendi. Esse é o problema no nosso país. Por que você está ensinando isso? Porque eu aprendi, eu tenho que ensinar. Mas vale para alguma coisa? É útil a alguma coisa? Não. Ainda hoje, nós proibimos calculadora nas escolas. Aí o aluno... Aí tem professor que fala assim, mas Marcão, calculadora tem que estar na escola, senão como é que os alunos desenvolvem raciocínio? Gente, calculadora não substitui raciocínio, ela substitui o trabalho escravo de você ficar fazendo continha. Entendi. A continha não tem raciocínio. Eu fiquei muito mais inteligente depois que eu aprendi a fazer continha. Mentira. Entendi. Então, usa a calculadora, mas usa a calculadora para quê? Para resolver problemas complexos que você tem que pensar, estimativa, lógica, estatística, finanças. Essas coisas são muito mais ricas. Só um exemplo. Tem gente que ainda compra uma geladeira em 36 prestações. Se você somar todos os valores, dá 3 geladeiras. Mas por que ele faz isso? Porque ele ainda não aprendeu a pegar esse dinheiro, colocar num investimento bancário e ele consegue comprar a geladeira em menos tempo do que 36, menos da metade do tempo e mais barato. Por quê? Porque o dinheiro está sendo investido. Aonde que aprende? Não aprendeu na escola. Mas por que não? Porque aprendeu, como é que é? Encontros consonantais. Então, aproveitando essa deixa, você falou 2 exemplos interessantes. Quais outros aspectos sobre educação, e eu tenho certeza que os pais estão muito atentos, e de modo geral, mudanças que você acha de coisas que estão obsoletas, anacrônicas? Você citou 2. Teria mais alguma que te chama a atenção e de alguma forma te fere, você que trabalha nessa área, né? Quer ver? Eu, quando era moleque, eu aprendi quais eram os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Eu aprendi, eu decorei. E aí tirei 10 na prova. Vamos ver se você sabe ainda. Pois eu não sei mais. É essa a chave. Olha o que aconteceu. Eu sabia decora, inclusive tirei 10 na prova. Tá. Aí, recentemente, eu fui para Macapá para dar uma palestra num colégio lá. E no final da palestra, o pessoal falou assim, ô Marcão, vamos lá tomar uma cervejinha na beira do rio Amazonas, tem um peixe frito lá maravilhoso. Opa, vamos lá. Aí estava tão delicioso, em volta da mesa, assim, um monte de professores, gente contando as piadas de Joãozinho, né? Estava assim, um ambiente super gostoso. E aí eu lembrei, cara, que momento especial da minha vida. Estou na beira do rio Amazonas, daí eu, na beira do rio Amazonas, os afluentes. Aí eu perguntei para o pessoal, pessoal, vocês lembram dos afluentes da margem esquerda do rio Amazonas? Acabou o clima. Todo mundo olhou um para a cara do outro assim, e não sabiam. Eles nem sabiam aonde era a margem. E por que eu, em Curitiba, preciso saber?
Então, esse tipo de coisa, por exemplo, na geografia, decorar nomes dos afluentes. Não precisa, tire isso. Isso é dracologia. Está sobrando, é coisa que não precisa, não tem utilidade nenhuma. Português, matemática, história, geografia, aqui está cheio disso. E existe, já pensando propositivamente, existe um estudo ou está meio largada? Olha, como o Brasil está largado, né? Recentemente houve o novo ensino médio. Foi uma proposta de mudança curricular que algumas ideias estão sendo colocadas em prática. Só que traz outros problemas, né? Por exemplo, os colégios vão ter a opção de oferecer matérias optativas para os alunos do ensino médio. Eu não acredito que os colégios vão conseguir optar ou oferecer todas as opções possíveis. Então, o que vai acontecer? O único colégio que eu posso me matricular é aquele perto da minha casa, porque não pode ser no outro. Isso até a Secretaria de Educação não permite. Naquele lá só tem as matérias que eu não quero. Vou ter que aprender matérias que eu não quero, que eu não gosto, porque é o espaço que eu tenho. Então, na prática mesmo, vai ter um problema enorme. Então, assim, eu acho que a gente tem excesso de conteúdo, é muita baboseira e visto de forma superficial. Entendi. Inclusive, um dos prêmios Nobel de Física, se não me engano, Feynman, o sobrenome dele, ele veio para o Brasil e ficou surpreso. Ele fez um artigo que o nosso currículo de física no ensino médio é maravilhoso. Ele fez um artigo sobre isso, Sim. achando fantástico o Brasil ter um currículo desse. Aí ele foi numa das aulas e perguntava assim para os alunos, mas você está entendendo o que ele está? Não, eu estou copiando. Mas só copiar adianta? É isso que cai na prova. Ou seja, daí ele fez outro artigo metendo o pau. Entendi. Por quê? Nossos alunos estão tendo muito currículo, excesso de currículo, mas não estão entendendo. Eles estão só copiando e reproduzindo. Reprodução. Mesmo, quer ver um exemplo na Alemanha? Não estou dizendo que a Alemanha é melhor que aqui. Não é isso. Mas em matemática, você vê a quantidade de matemática da primeira série das crianças é quase nada. A gente ganha deles. A gente tem muito mais. Só que lá é assim, na primeira série só um pouquinho de matemática. Sim. Apresentado de todas as formas possíveis. Todas as crianças aprendem tudo aquilo. Na segunda série um pouquinho mais. Eles aprendem tudo. Terceira, quarta e vai lá para frente. A nossa já começa aqui e eles não aprendem nada. Vai aqui de novo, muito currículo. Também não continua aprendendo. Então é excesso de conteúdo. Marcos Meyer, eu vou voltar um pouquinho, porque você é mestre de educação, mas eu estive olhando um dos temas mais pesquisados no Google, por isso que eu volto no assunto e você até disse de horário para estudar. Então, pais que estão acompanhando, que querem que o filho estude, que o filho aprenda, tem que colocar limites e disciplina? São duas palavras importantes? Nossa, essa pergunta é fantástica. Tem muitos educadores, inclusive, dizendo que a liberdade desenvolve a criatividade. E eu acho que é o contrário. Por exemplo, quando que Neymar, Ronaldinho, Pelé, quando que eles faziam aquelas jogadas impressionantes que meu Deus, Messi. Eu tenho que falar do Messi. Né? Não chores por mim, Argentina. Quando que eles fazem aquelas jogadas impressionantes que ninguém mais faria? Quando eles estavam limitados, quando eles tinham muita gente em cima deles. Aí eles criavam. Eles precisavam criar porque tinha dificuldade. E agora as famílias dão tudo para as crianças, tudo é facilitado. Eles não precisam criar nada. E nossos jovens, muitos jovens não estão nem sonhando, o pai já chega cumprindo o sonho. Eu, por exemplo, meu sonho era para ir para Disney. Passei a minha vida inteira sonhando. Eu ia dizer com quantos anos você tinha ido para lá. Passei a minha vida inteira sonhando com isso. Por quê? Porque não havia condição para isso. Entendi. Hoje, antes dos jovens sonharem em ir, o pai já comprou a passagem e está indo com ele. Mas deixa essa molecada sonhar, deixa pensar, deixa planejar. A gente está entregando muito. Então, para que servem os limites? Eu vou contar uma outra historinha. Vai lá, adoro. Aí, toca o sino, sacristão. Próxima história. Vamos lá. A escola do seu filho... Estou falando para os pais ali. A escola do seu filho resolveu levar o seu filho junto com a turma para o alto de um precipício.
Tá. para jogar bola lá em cima no precipício. Aí eles vão dar a bola para a criançada e podem jogar à vontade. A criança pega, dá uma olhada assim, se a gente cair, a gente morre. E se soltar a bola, ela cai. Então eles vão fazer o quê? Eles vão ficar afastados, param de brincar, não vão ser crianças para cuidar da própria segurança. Entendi. Vão ficar lá protegidinhos. Mas olha a diferença. Vem uma outra escola e antes de levar para lá, coloca uma grade super reforçada, com tela em cima. Sim. E aquela grade não mexe de jeito nenhum, dá uma bola e diz, podem brincar. Aí vão correr, bater bola, jogar, vão fazer festa, vão ser crianças. Por quê? Porque elas não precisam cuidar de si. Sabem quem está cuidando porque os limites estão claros. Vamos voltar para as famílias. As famílias que têm limites claros, as crianças não entram em competição com os pais. Se não tiver limites, o que ela acha? Ela acha que ela tem que cuidar dela. A criança acha que ela sabe o que é melhor para ela. Então ela faz manha, birra para ganhar o que ela quer, porque ela sabe que os pais não têm autoridade, portanto, ela que sabe o que é bom. Então ela entra em competição com os pais o tempo todo. Aí fica aquela choradeira, birra, gritaria o dia inteiro. Aí os pais, não aguento mais, não sei por que eu tive você. Aqueles papos que são piores ainda, que não resolvem nada. Por quê? Porque os pais não estão exercendo autoridade. Agora, como exercer autoridade? Aí vem o segredo. Tem que ter afeto, tem que ter intimidade com o filho. É tirar o celular, vamos brincar junto, vamos passear, vamos fazer um bolo juntos. Olha que coisa legal, fazer um bolo junto. A gente conta a história da infância, conta piada, brinca com a criança, cai coisa no chão, a gente dá risada, depois limpa tudo. Então, assim, aquela cozinha vai virar tudo sujo, lambuzado e tal. Mas o que é aquela cozinha? É um centro de desenvolvimento da criatividade e da intimidade. Então você desenvolve intimidade com o seu filho, aí depois o que você pode fazer? Exercer autoridade, porque ele vai te obedecer, porque ele te ama. E ele sabe que você o ama tanto que você está colocando um limite por amor. Essa é a ideia. Essa é a chave. Então, muito afeto e muita autoridade. Esse é o equilíbrio. Eu não sei onde foi, Marcos Meyer. Eu não sei se foi num artigo seu, ou num dos seus livros, ou numa palestra. Mas eu ouvi, porque eu acompanho, admiro o seu trabalho, sempre está conosco nos programas. Você ficou indignado com o fato que aconteceu de uma criança que deu um tapa na cara de um pai. Onde foi que você falou sobre isso? Eu vejo que você já até mudou o rosto. Já mudei. É verdade. Foi eu recebo muito pedido de ajuda pelo Instagram, né? Eu até vou falar, @MarcosMeierOficial. Aí, Marcos Meyer Oficial, gente. Isso. Aqui a gente quer divulgar todos que são nossos colaboradores. Então, eu recebi um pedido de ajuda de uma mãe que recebeu um tapa na cara do seu filho adolescente. Acho que tinha 17 anos, se não me engano. Agora esqueci. Mas era algo assim. Um tapa na cara. Porque eles entraram em discussão, o filho não queria obedecer e, em vez de ter argumentos e conversar com a mãe, mostrando por que ele queria, ele enfiou um tapa na cara da mãe. Caramba. E daí a mãe, desesperada, não sabia nem o que fazer. Ela não teve reação nenhuma. Ela só chorou. E o filho nem pediu perdão. Acabou por aí. Aí ela, Marcão, o que eu faço? Gente, se chega a esse ponto é porque a base já está errada. Mas eu vou falar da base, mas depois a gente fala da solução. Isso. A base é o quê? A gente precisa ter as duas coisas que eu falei. Tem que ter muita intimidade, carinho, afeto, beijo, abraço, tempo de convivência. Vão andar, vão passar. Por exemplo, tinha épocas que o meu salário era muito baixo. E eu não tinha... Sinal que hoje o salário está lá no alto, está nas alturas. Então, assim, já foi para Disney. Não está muito alto, mas brincadeira. Não é mais tão baixo. Eu não tinha como levar meu filho para viajar, para fazer alguma coisa, mas eu tinha que ter tempo com ele. Claro. Então, o que eu fazia? Filho, vamos dar uma volta na quadra. Volta na quadra. Claro que não era uma quadra só. Eu andava 2, 3 quadras. E no caminho, a gente observava cachorro preso, cachorro solto. E a gente falava da diferença, a gente falava dos princípios, como cuidar de um cachorro. A gente via as árvores, a gente via as plantas, conversava sobre isso. Eram momentos só nós dois. Olha, me tocou, viu? Os outros, me tocou isso. Os outros filhos ficaram em casa. Claro que eu fiz a mesma coisa com eles. Então,
ele criou uma intimidade comigo que ele tinha daí espaço para fazer perguntas, para dizer o que ele concorda, o que ele não concorda. Então, isso é suficiente para daí eu exercer autoridade. E no exercício da autoridade, ele fala assim, ter intimidade para dizer, pai, mas eu não concordo com isso, não dá para a gente achar uma outra solução? Aquele moleque que bateu na mãe não chega nesse ponto. Mãe, eu não gosto disso, dá para a gente achar outra solução? Ele não vai nesse. Ele enfia a mão na cara. Então, por quê? Porque o desrespeito já está presente. Agora, se o desrespeito físico chegou, é porque o desrespeito verbal já estava antes. Então, porque é um crescimento. Então, a gente não pode admitir filho desrespeitando. Agora, como que a gente faz isso? Fazendo essa base na educação. Carinho e autoridade sempre. Agora... E aí a solução para aquela mãe? Veio por e-mail? Veio pelo Instagram. A solução eu mandei para a mãe, daí um texto escrito e depois o link do vídeo, porque eu acabei fazendo o vídeo. Né? Então foi aí. Eu sabia que eu tinha visto você, e você falava de forma indignada. Assim. Nossa, eu fiquei... E o pior, padre, é que está sendo muito comum. Muitos pais pedindo ajuda porque os filhos estão desrespeitando. E, gente, é assim, filho só desrespeita se isso já chegou num crescimento. Então, não dá para a gente admitir. Então, eu orientei aquela mãe a fazer o seguinte... Num momento de calma, de tranquilidade, não no momento da tensão, da discussão. Ele vai estar legal, ele vai estar receptivo. Daí a mãe fala assim, olha, eu devo ter errado muito com você e eu quero te pedir perdão. Fala a verdade, porque você ter me dado um tapa foi uma das coisas mais agressivas que aconteceu na minha vida e eu estou me sentindo muito mal por ter te educado a ponto de você ter feito isso. Aí vai trazer reflexão para ele, ele vai pensar, só que agora ele está calmo, ele tem a possibilidade de pensar. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, essa molecada, essa criançada, se sente rei. E aí vamos para uma outra história. Qual é? Na verdade, não é uma história, é um fato. Em Bali, na Indonésia, perfeito, tem uma ilha onde tem uma floresta que se chama Floresta Sagrada dos Macacos. Poxa. Os turistas que vão lá, o que os macacos fazem? Esse lugar eu não vou. Das minhas viagens, ainda não. Vou pensar em ir. Vou pensar em ir. Mas é interessantíssimo. Os turistas que chegam lá, os macacos super acostumados com o ser humano, sobem em cima das costas, abrem a mochila, porque eles já sabem como é que funciona o zíper, procuram comida, roubam a comida e se mandam. Isso é absolutamente normal. Só que os turistas, ultimamente, não estão mais carregando comida para tudo que é lado, né? Sim. As pessoas estão mais disciplinadas em relação à alimentação. Eles chegam lá e não tem comida. Eles ficam tão revoltados que olha o que eles descobriram. Eles descobriram que se roubar o celular do turista... E aí ficar em cima... É sério? Deixa eu guardar o meu aqui. Tem vídeos mostrando isso. Ele rouba o celular do turista e fica próximo. Ele não vai fugir lá para a árvore. Por quê? Porque o celular para ele não serve para nada. Certo. Então ele sequestra o celular e fica perto do turista, sim, com o celular. É impressionante. A única forma... Se o turista vier pegar o celular, ele fala... violento, assim. Aí o turista se assusta. Então, como é que ele pega o celular de volta? Dando comida. Entendi. Então, se você for lá e dar um pacote de salgadinho, qualquer coisa, ele segura o celular como se não estivesse olhando para ele, e aí ele solta o celular. Entendi. E você pega de volta. Olha a esperteza desses macacos. É impressionante. Verdade. Agora, se você for levar só uma bolachinha, um biscoito, eles querem quantidade, eles já sabem até o preço do resgate. Agora, como que eles desenvolveram isso? Como é que os macacos têm tanta coragem de fazer isso? Como é que eles chegaram a desrespeitar o ser humano a ponto de fazer isso? E aqui vem uma explicação científica. No grupo desses primatas, o primeiro a ser alimentado é o macaco alfa. Enquanto ele não for alimentado, os outros não podem comer. Puxa. Então, se os macacos forem servos, eles servem o macaco alfa. E aí chega o ser humano e faz o quê? Dá comida para o macaco. Na cabeça do macaco, ele está dando comida para mim, ele é inferior, ele é servo. Então, eles se sentem líderes, eles se sentem os alfas. E os seres humanos são escravos, né? São servos que precisam dar tudo que o macaco quer. Entendi.
A mesma coisa na antropologia, já foi mostrado, a mesma coisa acontece com as crianças e adolescentes. Se os pais só servem, eles começam a se sentir os alfas e acham que pai e mãe tem que ser escravo e continuar servindo. Por isso, chega a ponto de desrespeitar, porque não vale nada, eles só são servos. Essa mentalidade precisa mudar. Então, como é que a gente muda isso? Tem que dar tarefas domésticas desde pequenininho. Criança, adolescente precisam ajudar em casa. Por quê? Porque daí eles vão ver, opa, eu trabalho, meu pai e minha mãe trabalham mais ainda. Todos nós temos valor e meus pais ainda mais, porque eles trabalham mais do que eu. Aí sim. Agora, se os meus pais só estão aí para me servir, aí ele se sente o rei, o macaco alfa, e a gente tem que ficar servindo. Então, dica, filhos precisam ter tarefas domésticas. E agora, quando a gente estuda suicídio, olha, o nosso papo aqui vai para tudo que é lado. Tudo que é lado. Quando a gente estuda suicídio e entrevista pessoas que tentaram suicídio, quando a gente entrevista essas pessoas, quase 100%, padre, dizem assim, eu não me sentia parte de nada. Entendi. Não me sentia parte da família, parte do trabalho, eu não faço parte de nenhum grupo de amigos, eu não me sinto parte de nada. E aí abre espaço para esse tipo de pensamento, já que eu não faço parte de nada, então vou embora. Agora, olha o que acontece com os nossos filhos, se eles só são servidos, eles não se sentem parte. Eles precisam participar para se sentir parte. Entendi. O sentimento de pertença está na base da saúde emocional. Então, se o meu filho ajuda em casa, eu abraço ele. Uau, filho, que legal. Você participou, fez a tua parte nessa família. Ele se sente parte da família. Depois faz a mesma coisa, estuda na escola, ajuda. Futuramente vai fazer a sua parte no trabalho. Então, ele cria laços significativos se ele fizer parte daquilo. E em casa tem que participar. E nós vamos ainda falar sobre suicídio, porque Marcos Meyer escreveu um livro que é um best-seller, Massada, que, obrigado, eu ganhei, e tem uma protagonista, Assad. É isso? A Hadassah. Hadassah, eu pronunciei errado, Hadassah. Que, inclusive, o livro inteiro é uma perspectiva de que há saída, mas isso é depois. Eu quero voltar. Vamos voltar. Eu quero voltar um pouquinho naquele caso da mulher, que eu agora quero saber se foi um final feliz, aquela mulher, Sim. ou... eu não me aguento de curiosidade. Ela passou umas 2 semanas, ela me mandou um recadinho de novo, dizendo assim, acho que está começando a melhorar, fiz o que você falou. E eu não sei a continuidade, mas se ela me mandou um recado dizendo que começou a melhorar, é porque o primeiro passo ela deu. Então, assim, a gente precisa acreditar na possibilidade da mudança do ser humano. Quanto mais velho, é verdade, quanto mais velho é mais difícil de mudar comportamento. Mas é preciso, é fundamental que a gente entenda. Então, assim, teu filho já tem 15 anos, agora eu vou fazer ele lavar a louça? Vai sim. Vai conversar, vai explicar e tal. Mas daí o filho vai falar assim, eu não gosto. Ou, por exemplo... Isso é coisa de mulher. Esse tipo de papo, né? Ou, por exemplo, você manda teu filho recolher o cocô do cachorro. Tá. Daí ele começa com os argumentos assim, eu tenho nojo. Daí você fala, não, filho, você tem que recolher assim. O cachorro não é meu. Mas, filho, faz isso, não importa se é nojo, se não é teu. Eu não gosto. Então ele vai vir com uma série de argumentos. Daí você fala assim, filho, você tem internet no teu celular? Eu odeio pagar a internet. Eu tenho nojo de pagar o Wi-Fi. Você usa os mesmos argumentos que ele utilizou para ele perceber que tem que haver uma troca. Não é só ser servido, ele tem que fazer alguma coisa. Tá bom, eu junto o cocô do cachorro. Entendi. Mas daí o que ele vai fazer? Olha o outro lado disso. A gente pensa assim, mas coitado do meu filho, né? A gente pensa errado. Por exemplo, mandar ele lavar a louça. Ele gasta lá 2 horas, enquanto a gente teria lavado em 15 minutos. Certo. Aí a gente pensa assim, coitadinho, não vou mandar ele lavar a louça, são 2 horas que ele vai perder. Se ele perder 2 horas lavando a louça,
o cérebro dele já começa a pensar assim: gastei tempo demais, energia demais, foi complexo demais. Na próxima vez que eu for lavar, eu vou organizar primeiro as coisas pequenas para depois pôr as médias em cima, depois as grandes por cima. Ele começa a fazer o quê? Raciocinar sobre como resolver esse problema para que ele não gaste tanto tempo. Ele está usando inteligência. Isso a gente estuda na matemática avançada, que se chama heurística, que é a capacidade da pessoa resolver problemas. Mas se ele não tem problema, vai resolver o quê? Então dê problema para ele resolver. Lave essa louça e não perca tanto tempo. Assim que você terminar, pode ir assistir TV, pode ir para o celular, pode ir alguma coisa. Então ele pensa assim: eu vou ter que fazer rápido. Mas para isso ele tem que se planejar. Gente, eu criei alguns quadros aqui e a gente vai continuar a nossa entrevista. Um deles é: para quem você toca o sino? Eu diria, com certeza, eu começo por Marcos Meyer 3 vezes, porque o cara é show de bola, não é verdade? Mas, Marcos, para quem você, hoje, de tudo que você está vendo, você tocaria o sino? E, por favor, está aqui, ó. Por ser significativo na minha vida, eu vou contar 2, então. O primeiro... Jesus, com certeza, né? Faz diferença. Ele faz diferença na vida das pessoas. E a outra pessoa para quem eu tocaria o sino é um educador, infelizmente já morreu, Ruven Feuerstein. Toco para ele. Por quê? Porque ele criou uma teoria. Claro que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu não quero saber de teoria da educação. Não, eu não vou explicar, mas eu vou contar a essência, só aí você vai perceber como é profundo isso. Ele descobriu lá pela década de 50 que a forma como um pai interage com o filho pode aumentar a inteligência do filho. Se você faz testes de inteligência nessas crianças, anos depois ela está mais capaz, mais inteligente, se ela teve uma interação de qualidade com os pais. Ele falou isso. E aí, mais tarde, ele percebeu que os professores também podem fazer isso. A forma como um professor interage com o aluno pode desenvolver a inteligência do aluno. Não só conhecimento, não só currículo, não só quantidade, mas a inteligência. Então, ele percebeu que é isso que precisa acontecer. A interação tem que ser especial. Então, eu já dei algumas dicas, né, para os pais, que é o afeto e a autoridade, que é o primeiro, é o começo. Sim. A outra coisa, quer ver, houve há alguns anos uma onda muito grande nas escolas de tudo que criança mal criada era hiperativa. Exato. Como agora tem o como é que é? TDAH? TEA, o transtorno do espectro autista. Gente, agora até parece que eu estou desmerecendo. Não, de forma nenhuma. A gente sabe disso. É um problema. É um problema. Mas está demais. Tá. Tudo se justifica, né? E assim, vamos imaginar um molequinho entrando numa sala de aula e bate na cabeça de um, empurra o caderno do outro, vai lá na minha mesa de professor, risca o meu diário de classe, joga o apagador no chão, e aí eu falo: senta aí, menino. E ele não senta. Aí a gente procura, cadê a mãe, né? Cadê o pai desse moleque, né? Às vezes eu penso na igreja, eu vejo os moleques aprontando tanto. Eu não falo, mas eu penso assim: cadê a mãe desta criança? Bem isso. E aí a gente fica pensando assim, daí se achar a mãe ou o pai, eles vão falar assim: é que ele é hiperativo. Hiperativo uma ova. O que esse menino tem... Por isso que eu gosto dele, da bucha. O que esse menino tem, ele é mal criado. Ele não tem limite, ele não tem educação, ele está desrespeitando as pessoas, porque o hiperativo de verdade, o que ele faz? Ele não desrespeita ninguém, ele só não consegue parar, ele não consegue ficar quieto, então ele senta, levanta, mas ele está lá. Ele não xingou, não bateu ninguém, não riscou meu caderno. Aí ele senta, levanta, não presta atenção direito. Aí eu sei que é hiperativo, mas ele não fez todo esse outro, as coisas erradas. Aí nesse caso de hiperatividade real, é preciso sim caminhar, ser medicado e assim por diante. Isso é fundamental que aconteça. Sim. Hoje, o que está acontecendo é o transtorno do espectro autista está cada vez maior. Infelizmente, o número de autistas está crescendo muito. E tem um motivo para isso? Pois é. As pesquisas ainda não definiram nada. Falam de alimentação, falam de uma série de outras coisas. Eu provavelmente tem alguma coisa a ver, mas a gente não consegue determinar. Isso.
Mas o que a gente pode perceber? Mesmo os autistas, mesmo os hiperativos, se receberem uma interação de qualidade, eles melhoram bastante. Então, é preciso, é fundamental que eles saibam. Inclusive, tem por exemplo, o Marcos Mion, ele tem um filho autista, né, o Romeu. E ele faz vários vídeos sobre a interação dele com o Romeu, que é exemplo para todos os pais. Que legal. Inclusive para pais de Parabéns, crianças... Marcos Mion. É verdade, parabéns. Vamos tocar o sino por ele? Toca o sino por ele. Toca o sino. Aí, gente. Valorizar o que é bom. Exatamente. É admirável o que ele está fazendo. Agora, tem um detalhe. Ele fala de uma outra realidade. A maioria das famílias de crianças autistas não tem os recursos que as famílias mais ricas têm. Então, tem um outro, João Paulo Pulli. Ele abriu um outro canal no YouTube, se chama Autisverso. O universo dos autistas. Olha. E ele é pobre. E ele faz o quê? Ele mostra como que os pobres podem fazer. É fantástico. São videozinhos simples. Por exemplo, ensinar teu filho a se concentrar um pouco melhor. Vamos jogar bolinha. Se você joga a bolinha... Eu já bati aqui, né? Se você joga a bola pro filho autista, ele pode demorar para pegar e bater no chão, bater na cara e tal. Daí ele pensou assim, cara, como é que eu faço a bola ir mais lentamente? Bexiga. Então ele encheu a bexiga e começou a jogar. Daí dá tempo dele bater de volta. Que legal. Então ele desenvolve um pouco de atenção. Acho que é isso que a gente precisa fazer no nosso país. Vamos trazer soluções boas. E você dizia que o primeiro era disciplina a respeito, depois apresentou outros elementos. E você acredita que ele tem muito a contribuir hoje na educação? Totalmente, total. Teoria da modificabilidade estrutural cognitiva. Certo. É um nome meio complicado. Mas traduzindo é teoria da mediação. Como que eu, professor, posso mediar o conhecimento do meu aluno? Como que eu, pai, mãe, posso mediar o crescimento e a educação do meu filho? É isso. Então, a gente tem que estar entre o conhecimento e a criança. E todos os professores do país inteiro deveriam conhecer. Por quê? Porque muitos professores estão desesperados, não sabem mais como interagir. Verdade. Agora, uma crítica aqui para os nossos cursos de licenciatura, educação... Atenção, gente! Olha aí, podcast... Toca o sino, sacristão! Uma crítica muito, muito importante. Os cursos de licenciatura que ensinam o professor da aula não tem uma matéria de psicologia do relacionamento. Olha, não tem. Tem psicologia do desenvolvimento. A gente estuda Piaget. Piaget nunca foi psicólogo. Eu estudei Piaget. Pois é, ele era biólogo, ele estudava moluscos. Então, assim... Ótimo, a teoria de como as crianças aprendem, ele desenvolveu. Mas como que eu me relaciono com a criança? É psicologia das relações, e não tem. Então, os cursos não preparam o professor. Aí eu, todo feliz, me formei em matemática, isso já há muito tempo, nem vou falar quantos anos. Eu estava formado em matemática, me deram uma quinta série, hoje seria sexto ano. Me deram uma quinta série para dar aula, entrei na sala, eu vou ensinar matemática para essa molecada, tudo animado, eles vão amar a matemática. Eu comecei a dar aula. Professor, posso tomar água? Deixo ou não deixo? Eu não sei. Pois é. Eu não sei. Eu também fui professor. Eu era professor de filosofia, de história e de religião. Eu nem fazia chamada, porque o pessoal morria de medo. Eu sempre causei esse medo, esse pavor. Mas quando eu estava... Porque você se esforça. Da filosofia para adolescentes é um problema sério. E quando você desenvolveu o raciocínio, alguém... Posso ir no banheiro? Gente, aquilo desmonta, não é verdade? Desmonta. É igual o sermão, né? E parece que eles esperam esse momento. Espera, igual o sermão. Eu estou fazendo sermão na missa, a hora que eu estou lá no meu auge, na minha catarse intelectual, uma pessoa... Gente, mas voltando ao teu caso. É terrível, né? Então, posso tomar água? Daí eu pensei assim, se eu deixar, vai virar uma zona aqui, todo mundo vai querer tomar água. Se eu não deixar, vai que eu não estou deixando justamente para o melhor aluno da turma que todo mundo ama. Deixa ou não deixa? Eu não aprendi isso. Aí assim, um aluno reclama, professor, ele me bateu, o que eu faço? Não sei. Então eu tive que aprender tudo isso na marra, na experiência.
Agora, se eu tivesse tido teoria da mediação, eu saberia como agir. Tá aí, fica a dica, gente. Ó, dá essa formação para quem está se formando para professor. Exatamente. Vão atrás dessa formação. Marcos Meyer, nós temos muitas coisas, porque você tem mais de 10 livros e a gente te acompanha. E eu gostaria... O que fazer com a birra? O que fazer com a birra? O famoso show do supermercado. Isso, show de supermercado e outros lugares também. A birra é o primeiro sinal de criança inteligente. Sério? São crianças... Olha aí, teu filho é inteligente. É mal educado, mas é inteligente. É bem isso. É mal educado, mas é inteligente. Então, a primeira notícia é boa, é inteligente, por isso que está usando a birra. Mas da onde que aprendeu? Aí vem o segredo. É assim, ó. Vamos supor vamos imaginar a cena. A criança está lá no supermercado, você está lá com ela, e aí, vou imaginar eu e meu filho. Meu filho assim, pai, posso levar esse brinquedo? Daí eu falo assim, não, filho, lá em casa eu falei para você, não vou comprar bala, bombom, chocolate, nem brinquedo. Pode guardar. Mas eu quero. Daí começa, né? Primeiro, pediu. Depois, chora. Daí eu falo, não. Daí grita. É a terceira fase já. Então, pediu, chorou, gritou. Se eu disser não, ele se joga no chão e faz o escândalo. Quarta fase. Certo. E aí, o que alguns pais fazem? Pega logo isso, não me faça passar vergonha. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que se a primeira fase não der certo, vá para a segunda. Se não der certo, vá para a terceira. Se não der certo, vai na quarta que vai funcionar. Se o pai sentir vergonha, vai dar certo. Gente, isso é um péssimo ensinamento. Agora, olha o que eu fiz com o meu filho. Falei assim para o meu filho. Filho, nós vamos no mercado, mas eu não vou comprar isso. Você entendeu bem? Então diga para mim o que você entendeu. Não pode comprar doce, bala, chocolate e brinquedo. Isso, aprendeu. Então vamos lá. Aí lá no meio, claro... Lá no meio, achou um caminhão que até eu queria ter. Só aqueles cheio de carrinho dentro. Assim, era uma coisa linda, Olha, pai, que legal. Não dê sermão agora. Você já falou em casa. Não, não pode. Você já combinei. Não, é falar assim, olha, filho, que legal mesmo. Daí ele falou assim, posso levar? Daí eu, não. Eu lembro que a gente combinou, mas eu quero. Daí começou a chorar, aí começou a gritar, aí se jogou no chão. Eu peguei o carrinho e fui para outro corredor. Aí ele ficou procurando dos lados, em vez de eu. Ele olhou, aí ele foi atrás de mim. Você fugiu! Eu não fugi, eu vim fazer compra, eu falei para você. E daí o que aconteceu? O mercado inteiro, eu parando com o carrinho, ele atrás de mim... chorando, né? Com aquele caminhãozão, chorando. O mercado inteiro. Quando a gente foi pro carro... Não fizeram uma vaquinha para dar o... Quase, né? Quando a gente foi pro carro, ele pegou as outras coisas, começou a olhar. Por quê? Porque o caminhão a gente deixou lá. Aí ele começou a olhar outras coisas, acabou. Na próxima vez que eu fui no supermercado, ele achou um outro brinquedo, um trator com uma garra assim, maravilhoso também. Só de olhar eram R$150. Aí ele começou, pai, posso levar? Daí eu falei, não, filho, lembra? Tá, lembro. Claro que lembra, ele é inteligente. Aí o que aconteceu? Onde eu ia com o carrinho, ele sentava no chão e brincava. Só. Daí quando eu falei para ele, filho, agora a gente tá indo embora, ele, espera aí, pai. Correu, foi lá na prateleira e guardou. Gente, daí todo mundo fala, nossa, como teu filho é educado. Não foi fácil, mas eu eduquei. É essa a chave. Então, é sinal de inteligência. Nunca ceda, senão ele aprende errado. Mas aí também vem aquele sentimento de culpa, né? Aqui falando dos pais. A pessoa tem um sentimento de culpa de ser ausente, de pouco tempo. Então, ele quer enfiar brinquedos e celular para os filhos para sentir um pouquinho amenizado na sua culpabilidade. Tem disso, não tem? Tem bastante, infelizmente, né? Então, a primeira coisa que eu digo para os pais é ser pai, ser mãe é conviver com culpa. Não tem jeito, a gente vai sentir culpa o tempo todo. É algo parecido com ser padre, viu? Porque a gente também convive com culpa de se sentir indigno
de lidar com o que nós lidamos, que é muito sagrado. É muito sagrado. Eu tento ajudar meu filho, eu tento compensar a minha falta de alguma forma porque eu sinto culpa. Então, muito pai fala assim, eu tive muita dificuldade na minha vida, não vou deixar meu filho passar pelas mesmas dificuldades. É um erro grave. Deixa teu filho passar pelas dificuldades, porque ele vai aprender a ser forte. Senão o que acontece? Qualquer empurrãozinho cai no chão e chora. Aí a gente não ganha a Copa. É sério. Olha que eu senti uma pimentinha ali, é verdade. Mas assim, a gente precisa desenvolver jovens mais fortes, eles estão frágeis demais. E pegando o gancho, porque o podcast permite, adultos ingratos, filhos ingratos. Porque eu não sei se você concorda, você está na área, eu percebo isso. Se crianças são birrentos, quando ficam mais velhos, se tornam ingratos. Como lidar com essa ingratidão? E de onde vem essa ingratidão? A ingratidão, na verdade, a gratidão, ela precisa ser ensinada. E muitos pais não fazem isso. Ensinada, Marcos? Tem que ensinar. Por exemplo, a mãe fez o almoço, está tudo preparadinho. A gente tem que falar assim para o filho, agradece a mãe, foi ela que fez a comida. Opa. E a gente não fala isso. Toca o sino, sacristão. Gosto demais. A gente tem que ensinar o filho a ser grato. Aí a mãe faz o quê? Filho, agradece o pai, ele chegou tarde hoje de tanto trabalhar. E ele trabalha para trazer dinheiro aqui para casa e tal. Daí o pai, o filho vem, pai, obrigado por você trabalhar. Que legal, vem, abraça e tal. Aí ele aprende a ser grato. Claro, a mãe também trabalha, traz dinheiro para casa, a gente fala, agradeça a tua mãe e tal. Daí essa criança vai aprender sempre a agradecer, em todos os momentos. Eu duvido que uma criança dessa se torne um adulto ingrato, porque aprendeu a agradecer durante todo o tempo. Agora, muitos pais acham que têm a responsabilidade de dar tudo a seus filhos. E se não conseguem, sentem culpa. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque senão, olha o que aconteceria. Vai lá. A gente recebe tudo de Deus? Claro que não. Mas por que Deus faz isso? Não dá tudo para a gente, para nos ensinar. É bíblico, inclusive. Para nos ensinar, para nos tornar fortes, né? Então ele me dá dificuldade, ele deixa as tragédias acontecerem. Por quê? Porque tem outras coisas por trás. Então eu vou dizer não para o meu filho. Isso vai doer? Vai. Mas ele vai aprender a ouvir não. Ele lá na vida, depois, ele vai ter muitos nãos na vida e não vai perder a cabeça por causa disso. Tem muitos homens que a mulher não quer continuar o casamento ou não quer continuar o namoro, eles falam, se você não for minha, não vai ser de ninguém. Pega uma arma e mata. É um absurdo. Mas por que essa pessoa faz isso? Né? Porque não consegue ouvir um não. Não, eu não quero mais me relacionar com você. Entendi. Mas de onde não consegue ouvir o não? Não desenvolveu essa capacidade, essa resistência à frustração. Então, assim, ensine teu filho a ouvir nãos. Porque quando as dores da vida vierem, ele vai ter resistência, ele vai sobreviver. Me fez lembrar até nosso Senhor Jesus Cristo que ensinou rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, pão nosso de cada dia. Quer dizer, me dê hoje e amanhã vou me lembrar de pedir de novo. De novo. É muito, muito sábio. Bom, os nossos antigos, assim, vamos falar, e por favor, não recortem aqui, porque senão vai dar problema. Que os antigos, eu fui educado, não aprendi não apanhei com vara de marmelo, mas com uma varinha de jabuticaba levei boas lambadas nas pernas. E o chinelinho havaiana que era, engula o choro. Mas os antigos diziam, para educar uma criança, precisa-se de 3 coisas. Pão. Por que você tá rindo? Eu já estou rindo porque a minha bisavó falava isso. Eu sabia. Pão, cacete e religião. A minha bisavó falava, para bem educar uma criança precisa 3 coisas, pão, cacete e religião. Então, agora vamos traduzir isso. Antigamente, não se tinha o conhecimento, nem conhecimento bíblico aprofundado, nem conhecimento da psicologia, das neurociências, não tinha aprofundado. Então, naquela época, essas 3 coisas eram suficientes para fazer com que os pais entendessem. Mas hoje dá para a gente traduzir muito bem. Pão. Pão é você dar alimentação saudável para o seu filho. Ele precisa comer saudável. Eu já vi em restaurantes
A mãe com a criancinha de 2 anos na escola, a criancinha escolhendo o que vai comer. Ela não sabe nada sobre pirâmide alimentar. Vassa o prato e põe lá. Eu fico com raiva. Olha, eu tenho dúvida. Eu queria cumprimentar seus filhos. Eu não sei, não. Entrevista um deles num dia. Como que era o seu pai? Como é que era o pai Marcos Meyer? Ai. Então, assim, não é a criança que tem que tomar essa decisão. Então, o pão é a alimentação saudável. E se a gente pensar em saúde, tudo aquilo que for saudável. Então, exercício físico, clima, relacionamentos, tudo no pão, né? Naquilo que a criança precisa para subsistir, para ter uma sobrevivência saudável. Então, pão. Cacete. É isso aí. Cacete era a chinelada, até o Papa, né? já vou dar a palavra. O Papa esses dias, um noninho, né? Ele dizia assim, umas palmadinhas não faz mal a ninguém. Caíram de pau em cima do coitado, dizendo que ele não podia ter dito isso. Mas vamos lá, vamos ao conceito. Vamos ver o que a neurociência fala. Vamos imaginar a seguinte cena. Eu estou indo para casa, andando pela calçada, e não vejo um portão aberto e vem 2 cachorros na minha direção com os dentes à mostra, um pitbull e um rottweiler. Pelo amor de Eles Deus. vêm correndo. Quando eu vejo, eu saio correndo, subo em cima do muro e pulo no galho de uma árvore. Me protegi. Aí vem o dono, desculpa, pega os cachorros, fecha o portão, leva tudo tranquilo. Aí eu... como que eu subi aqui? Você nem lembra como subiu. Por quê? Porque na hora do medo, olha o que acontece com o cérebro. Na hora do medo, quem assume é o sistema reptiliano, que a gente chama. Sério? Quem assume não é o lobo frontal. Nossa. O lobo frontal, que é o do raciocínio, da inteligência, não é aqui. É o comportamento mais instintivo, mais primário. Ou seja, fugir. Você está com medo? Fuja! Entendi. Então eu fugi, mas não raciocinei. Aí lá em cima, depois que acaba o medo... Por isso que eu subia com tanta rapidez o pé de manga para não apanhar da minha mãe. Super rápido. O teu corpo está preparado para fugir. Fugiu. Depois vai raciocinar. Olha o que acontece quando você pega o chinelo, pega a vara, a criança fica com medo. Acabou, não vai aprender nada. Não vai aprender. Você só está descarregando a sua raiva em cima de uma criança. Entendi. E não bata numa criança. Escutou, gente? Preste atenção. Não bata numa criança. Tá aí o recadinho. Vai lá. Perfeito. É essa a chave, não fazer isso. Por quê? Porque não adianta nada, você só descarrega a tua raiva. Então, o que é o cacete, né? Traduzindo para hoje, educação de qualidade, princípios e valores. A gente tem que ensinar. Então, uma ressignificação, né? Exato, exatamente. Ressignificar toda essa educação, colocar limite sim, horário sim, tem que ter horário sim para lidar com o celular, não pode ficar à vontade, tem que ter regra, tudo isso. Com adolescente, tem que ser combinado. Com criança, ordenado. Se dá ordem, acabou. Opa, como é que é? Adolescente, atenção. Tem uma diferença. Adolescentes... Combinado. Você combina com ele. Filho, se você não obedecer, qual vai ser tua consequência? Combina com ele. Tá. Se eu não obedecer, eu fico uma semana sem o celular. Tá bom, tá combinado. Tá. Por quê? Porque se você pegar teu filho fora do horário usando o celular, não é você o carrasco, aquele terrível, meu pai não me ama, só porque eu estava com o celular na mão, ele me pôs de castigo. Não, foi o combinado que te colocou nessa consequência. Aí você tira esse... E criança? Criança não tem que combinar. Você é autoridade, você pai é autoridade, você mãe é autoridade, você é responsável pela criança. Você coloca o horário e faz obedecer. Eu vou puxar um outro assunto e volto depois, porque... Tá, vamos falar cronologicamente agora. Porque eu sei que o pessoal que está me acompanhando no podcast, e com certeza são muitos, criança até a idade? A explicação é um pouco mais profunda, eu vou então lá. Até uns 3 anos de idade, você manda, você diz não e acabou. Não tem que discutir, não tem que explicar, não tem que fazer nada. Atenção, olha o gráfico sendo feito aqui. Até uns 3 anos... Mandou e acabou. Tá. Por exemplo, o bebê está engatinhando e vai pôr os dedos na tomada.
Oh, filhinho, não faça isso, porque você pode levar um choque. Claro que não. Ele está em perigo, ele não vai te entender. Tira ele de lá. Ah, não, e tira. Então, o que acontece? Desde pequenininho, a criança aprende que o não tem consequência. Você fala não e tira. Aí depois dos 3 até mais ou menos uns 7, o que você faz? 7. Dos 3 aos 7. Gente, tudo mais ou menos. Não, tá? tudo bem, mas pode é só ir um porque... pouco à frente, um pouco atrás, para ter Marcos, é que na verdade eu estou vendo uns marmanjão ali de 30, falam no rádio comigo, meu filho, tadinho, tem 32 anos, fica em casa, dormindo, eu tenho dó porque ele está adolescente, é jovem. Ah, vai te catar, homem de Deus. Eu com 24 anos, 25 anos já era padre. É isso aí. Nossa Senhora foi mãe com 15 anos. É isso aí. Vai. Então vamos lá. Então, dos 3 aos 7, a gente dá a ordem, a gente coloca o limite e explica. Vai lavar a mão. A gente dá a ordem, porque tem bactérias, senão você põe na boca, você fica doente. Então, você dá a ordem e explica. Aí, dos 7 até mais ou menos os 10, 11 anos de idade, 7 aos 11, você explica, conversa e aí dá a ordem. Entendi. Porque talvez ele já saiba. Talvez ele te diga, eu tenho que lavar a mão por causa das... Ah, filho, já sabe. Pronto, eu não preciso mandar. Entendi. Então, você explica e daí tira a conclusão, você dá a ordem, coloca a regra, coloca o limite. Dos 11 para frente, eles são adolescentes, capazes, inteligentes e tal. Daí você tem que fazer o quê? Os combinados. Não tem mais que mandar. Porque ele já tem capacidade para entender o porquê que você está dizendo isso. Filho, você não vai fazer isso, você não vai nessa festa porque tem esse perigo, tem aquele perigo. Nessa festa, você não vai. Tá bom, filho? Ah, mas eu posso fazer... Então, eu posso ir só até tal hora. Então, você combina com o seu filho. Aí tudo bem. Até tal hora eu te pego, ou você vem para casa, combina. Então, na adolescência, são os combinados. O que vai acontecer quando esse filho tiver adulto? Que aí, com quantos anos? Desculpa, é que eu estou muito curioso, porque eu recebo esses questionamentos e eu sei que o pessoal está louco, que então, você não termine a faixa etária. Então, a adolescência, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é dos 10 aos 20. Aos 20. Então, até uns 20 anos, são os combinados. Adolescência e juventude, né? Não, a adolescência é dos 10 aos 20. Aos 20? A gente chama de jovem por um termo para facilitar, que você imagina um adolescente mais velho, né? Mas adolescente até 20. Até 20. Eita! Sabia disso, não. Pois é, olha agora uma notícia, uma boa notícia. Vamos lá. Toca o sino, sacristão! Existe um grupo de psicólogos na Austrália e na Inglaterra, eles estão fazendo uma nova proposta, que a adolescência vai dos 10 aos 25. Eita. Por quê? Porque se você olhar na prática, está 24 anos, acabou de se formar na faculdade, ainda não tem emprego, não consegue emprego porque tem excesso de mão de obra, excesso de formados, vai fazer o quê? Uma pós-graduação. Depois da pós, está saindo de casa. Entendi. Então, na prática mesmo, a gente está vendo que até uns 25, ou até nessa faixa, né, por aí, eles ainda estão dependentes financeiramente dos pais. Então, eu tô com meus 50, eu estou na fase da juventude ainda. Você já foi lá para os 20. Não, e aí, depois dos 20... É jovem? É jovem. Aí eu não sei até que idade. Ah, tá bom. Agora então, tá bom. Obrigado. Era importante. Até os 50, então é jovem, né? É jovem. Não, eu tô na minha flor da idade. Marcos, aí nós estamos falando então sobre o... Pão, cacete. E religião. Religião. Então, eu tenho... Pode falar, mas depois eu tenho um questionamento na educação. Ok. Então, religião, a gente põe dentro desse pacote de religião, não é só seguir cegamente uma igreja. Um rito, uma religião. A religião, ela precisa ser composta dos princípios religiosos de acordo com a religião de cada um, se é católico, protestante, budista, espírita, não importa. Né? Ele precisa ensinar isso aos filhos, porque tem muita gente que fala assim, eu não vou ensinar religião nenhuma para o meu filho, quando ele for velho, ele que decida. Ele vai decidir entre o quê? Ele não tem nada. Entendi. Agora, se você dá uma religião para o seu filho, quando ele for mais velho, ele pode ou segue a tua, porque ele tem essa opção, ou não segue nada, ou segue outra.
Mas ele tem a opção. Agora, se você não dá nada, ele não tem nenhuma opção. Entendi. E ele não entende o mundo espiritual. E isso ele precisa aprender. Então, ele precisa, sim, ter os princípios religiosos. E dentro dos princípios religiosos, tem a ética, está tudo junto. Uma pessoa religiosa, ela precisa ser uma pessoa ética. Por quê? Porque em nome de Deus, essa pessoa está agindo, está se comportando perante o mundo. E aí vem uma historinha. Vai lá, gente, olha aí, mais uma historinha. Maravilha. A minha mãe e minha avó. A mãe dela, né? As duas. Historinha é verdade. É verdade. É verdade. A mãe do Marcos Meyer. Isso, a mãe do Marcos Meyer e a vovó do Marcos Meyer. Tá. A minha avó morava numa rua, numa cidadezinha chamada Imbituva, aqui pertinho, perto de Ponta Grossa, Irati. Você é natural de Rolândia, né? Sou pé vermelho. Pé vermelho também. E aí a minha avó morava nessa rua e nessa cidade só tinha 2 ruas com calçamento, não tinha asfalto. Ao resto era uma poeira, mas era pó. Sabe o que a minha avó fez? Ela plantou grama até onde dava, mesmo que fosse para o meio da rua. Entendi. Porque os carros passavam, levantava poeira, mas menos, né? Porque ali... Claro. Então ela fez o quê? Plantou grama e fez um jardim lindo na casa dela. Lindo. E aí as casas dos vizinhos não tinha nada, era poeirão. Todas as casas naquela rua era poeira. Aí a minha mãe teve umas dificuldades na vida e foi morar perto da minha avó. Ela alugou uma casa na mesma rua. Sim. Ficava na mesma quadra, inclusive. Aí o que a minha mãe fez? Imediatamente pegou mudas de rosa, e fez o jardim dela e plantou grama. Certo. O que aconteceu? Os vizinhos ficaram constrangidos e cada um foi fazendo o seu jardinzinho por constrangimento. Aí eu e meus amiguinhos, a gente chamava de Rua dos Jardins. Onde é que você mora? Na Rua dos Jardins. A gente nem sabia o nome da rua, mas era a Rua dos Jardins. Era a rua mais bonita da cidade. E aí eu vou explicar agora qual foi o método de evangelismo que a minha mãe e minha avó usaram para convencer os vizinhos. Eles iam lá nos vizinhos e falavam assim: se você não fizer um jardim, você vai para o inferno. Eles faziam isso? Claro que não, né? Ah, tá. Tô só te assustando. Eu me assustei, falei, opa! Não foi isso. Elas fizeram o quê? Elas mantiveram o seu jardim tão lindo que as pessoas também queriam. Então, a dica em relação à religião, seja qual for, padre, é essa. Tenha a tua vida tão linda e a vida do outro vai ser tão linda que pronto. Verdade. Cada um vai ter o seu jardim, cada um vai cuidar da sua vida, do seu jardim. Isso é bonito. Marcos, aproveitando Marcos Meyer, esse caminho, indo para uma área que você domina muito bem, mestre de educação. Vamos lá. Sobre o ensino religioso, hoje se discute muito. Sem entrar naquele mérito, tirar crucifixo, não tirar crucifixo, eu tenho minha opinião muito bem formada, mas a sua opinião hoje, você é o nosso entrevistado. Independente do crucifixo, o ensino religioso. Pois é, eu dei aula em escolas católicas, né? Por exemplo, uma escola marista, onde eu cresci profissionalmente, foi numa escola marista. Sério? É uma escola religiosa, católica, com princípios católicos. No entanto, o que eles fazem? Se vai fazer matrícula, eles dizem o que eles são. Nós somos religiosos, uma escola católica, nós temos tais princípios, a gente faz isso e isso. Pronto. Quer matricular? Matricule. E aí, o que eles fazem lá dentro? Fazem todo mundo virar católico? Não. Eles respeitam cada criança. Então, assim, não é problema. O problema é disfarce. É aquele professor que não diz qual é e critica uma religião ou critica a outra. Entendi. Esse é um problema. Agora, se eu sou um professor verdadeiro, claro, honesto e ético, eu vou ensinar os princípios da Igreja Católica, eu ensino os princípios dos espíritas, do budismo, e aí eu mostro para as crianças que cada uma dessas aqui tem os seus princípios e são pessoas que têm valor. Então, é isso que precisa ser ensinado. Agora, eu retiro tudo isso para dizer que nós não temos religião nenhuma aqui dentro da escola, porque não é confessional, nós temos que ter uma educação leiga.
puxa vida, que perda enorme. Eles não vão aprender nada sobre religião, e a religião faz parte da vida humana. Certo. Daqui a pouco eu quero falar sobre suicídio ainda, um best-sellers do assunto, mas... Tem água para você? Tem, gente, tem. Acabou a água aqui, ô produção. Um pouquinho de água para nós aqui. Ainda tem, eu vou tomar o último golinho. Vou tomar o último gole aqui. Não, a gente já serve, não tem problema não. Isso aqui não é enfeite. Se você quiser quiser comer alguma coisinha, fica à vontade. Bom, a gente está, para você que está acompanhando, nós estamos aqui com Marcos Meyer, psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação. A rede social, Marcos Meyer Oficial. Super indico, gente. É uma conversa gostosa. Tenho certeza que está fazendo muito bem para você. E indique esse podcast Bate o Sino Sacristão e esse tema de hoje para os seus amigos, para educadores, indique para os pais. Olha, você viu que a gente foi para um lado para o outro, mas não dá para perder uma só palavra. Uma só palavra, tudo é preciosidade, tudo é aproveitável. Nós estamos aqui com o mestre. Eu sou suspeito porque eu sou seu fã, viu? Eu também sou teu fã. Bom, eu também tenho um podcast. No meu podcast, vou fazer propaganda do Toca o Sino Sacristão. Que, por sinal, chama-se Pelicano. Pelicano. E eu tenho que perguntar, apesar de eu saber, eu quero que eles saibam. Eles já devem ter me visto com um pelicano no peito. Mas, Marcos, por que você escolheu Pelicano? Pois é. Quando eu abri o podcast, eu pensei assim, eu quero fazer um podcast de educação, de psicologia e educação. Daí, vamos dar um nome, então, que tenha educação. Então, Pod Educação, Educação Cast. Não funcionou, não pegou nenhum desses. Daí, o Bioca, que é um cara... ele é um artista, né? Um cara do marketing lá de Santa Catarina. Ele falou assim, Marcão, veja alguma coisa relacionada com a palavra, o significado da palavra educação. Eu falei, educação é conduzir pelo ducto. Daí ele falou assim, pelo ducto. Então vamos chamar de... Só que as pessoas não sabem o que é ducto. Ducto não é cano. Sabe. É cano, mas não então sabe. Vamos chamar de pelocano. Ninguém vai ouvir pelocano, eles vão ouvir pelicano. Bom, elogio faz bem? Faz bem e pode fazer mal. Como assim? E aí, você elogia, não elogia? Vamos lá. Imagina uma criança. Vamos dizer duas situações. Vou pegar não importa se é menino ou menina, não é nenhuma questão de gênero, mas vamos pegar um menino. Aí eu falo assim para o menino. Você quer falar sobre gênero também? Não sei. Vamos lá, vamos seguir. Vamos pensar assim, elogiar. Então, elogiar. Nossa, como você é inteligente, meu filho. Uau, que inteligente. Como você é esperto. E a gente fica falando isso. Na primeira dificuldade que meu filho tiver, ele vai pensar, não estou conseguindo fazer, eu não sou inteligente. Meu pai só fala que eu sou inteligente porque ele me ama. Então, é um elogio que não deu certo. É um elogio frágil. Um elogio que não desenvolve absolutamente nada. Você ficar elogiando. Ou uma menina. Você fica, uau, que linda você é. Nossa, que linda, que linda, que linda. Aí, o que acontece com as outras? As outras olham com inveja. E não funciona. Por quê? Porque esses elogios não podem ser copiados. O comportamento. Como que eu copio a inteligência? Não dá. Como que eu copio a beleza? Não tem como. Agora, olha que interessante. Se eu falo assim para o meu filho, ele lavou a louça em 15 minutos. Foi super rápido. Eu vi, filho, você organizou aqui super bem. Como você é inteligente. Então, eu associo o elogio com um fato. Aí, o que acontece? Quando ele tiver dificuldade, ele vai pensar assim, puxa, isso está muito difícil, eu acho que eu não sei, eu não sou inteligente. Eu sou inteligente sim, eu já fiz isso. Entendi. Ele está baseado, ele tem fundamento. Então, esse elogio que só por elogiar, ele não tem razão de existir. Aquele elogio, a pessoa está feia que Deus o livre, né? Estou bem, tá linda. Não ajuda, né? Não ajuda. Ajuda. Aí é muito complicado, né? Tem gente que fala assim, mas fala a verdade. Se o marido falar assim, você está linda, meu amor. É verdade ou não? Deve ser dito ou não? E aqui eu tenho uma historinha. Lá vem. Gostei, gente. Vamos lá. Porque você já deve ter visto, padre, que tem muita gente que fala assim, eu sou muito sincero.
Eu sou muito verdadeiro. Eu vou te falar uma coisa. E aí vem crítica, cacetada, humilha a gente, dói, a gente sai arrasado. Não contribuiu nada para o meu crescimento, nada, porque só foram críticas sem mostrar o que eu poderia fazer. Então, só paulada. Mas em nome do quê? Eu sou verdadeiro. Que verdade é essa? Só me machucou, só me prejudicou? Então, a historinha é assim. O capitão e o seu imediato estavam viajando de navio e o capitão tinha que sempre fazer o diário de bordo. Era uma semana uma semana outra. Certo. Aí o imediato ficou bêbado num dia, bêbado no outro. Tá. Aí o capitão chamou, imediato, é o seguinte, a próxima vez que se ficar bêbado eu vou ter que registrar no diário de bordo. Não, capitão, vai estragar a minha carreira militar. Se você fizer isso, acaba comigo, eu não vou ter mais chance. Eu estou te avisando, se você ficar bêbado de novo, eu vou registrar no diário de bordo. O que aconteceu? Ficou bêbado de novo e o capitão escreveu no diário de bordo. Hoje, o imediato estava bêbado. Aí o imediato ficou louco da vida. Capitão, você vai estragar minha vida. Olha que... Eu escrevi nada mais do que a verdade. Bom, na outra semana, era a vez do imediato. E o imediato escreveu assim, hoje o capitão não estava bêbado. Olha aí. Aí o capitão, o que você escreveu lá? As pessoas vão pensar que eu estava bêbado nos outros dias. Aí o imediato falou assim, eu não escrevi nada além da verdade. Hoje o senhor não estava. Ou seja, a verdade, quando é dita, você precisa perceber que função ela vai ter. Exato. Ela vai causar algo bom? Então fale. Ela vai causar crescimento? Fale. Ela vai constranger, diminuir, prejudicar? Não fale. Entendi. Amor, eu estou bonita? Claro, meu amor. Qual a necessidade de se falar a verdade? Você está horrível. Não, você é feia. Não, para quê? Não vai ter uma função construtiva. Ah, mas eu vou estar falando a mentira. Não, você pode pensar assim, claro que você está linda. E pensar, está linda por dentro, linda de coração. Claro. Não está Tanto mentindo. que na teologia existe um princípio que a verdade sem misericórdia, ela Uau! a verdade sem misericórdia, ela machuca. machuca. Não, ela tem uma palavra Tem? que eu esqueci em latim, que eu esqueci a tradução. Mas a verdade sem misericórdia ela é um terrorismo, ela é crápula, ela tem Faz uma sentido, palavra. faz Tem sentido. muito sentido. Bom, eu gostaria também de falar sobre o teu best-sellers. Por quê? Gente, suicídio é um problema muito sério, hoje é crescente. Aumentou muito durante a pandemia. Aumentou, né? Aumentou. E você foi buscado um fato. Inclusive, eu estou para fazer um Padre Missão, minha equipe não me deixa, mas quero fazer um Padre Missão lá na Fortaleza de Massada. Uau! Fica ali no Do lado norte, né? do Mar Morto. No norte do Mar Morto, que pertenceu a Herodes, é histórico. É histórico. Eu quero fazer umas perguntas, depois você viaja. Por que você foi buscar lá? Olha, a história é longa, mas eu vou sintetizar, né? As pessoas Não conte o final, pessoal. Você vai ler. Não conte, por favor. Vou contar. Não eu vou contar o li, final. eu já sei o final. Será que eu não conto? Brincadeira. Não vou contar, não vou dar spoiler. É assim, a minha adolescência foi terrível para mim. Por quê? Porque eu tenho 2 metros de altura e na adolescência eu já tinha 1,90 e pouco. Eu não era o mais alto da sala, eu era o mais alto da escola inteira. Não é o quadro ainda, confessa com o padre, mas já começou, ele já começou a abrir o coração, vai. Então, eu era muito alto, Certo. muito branco, o nariz sempre vermelho e magro demais. Eu era ridículo. Eu era assim, um grilo branco andando. Desculpa, me perdoe. Hoje eu rio. É que eu fiquei imaginando. Hoje eu rio, mas era uma criatura, né? Inclusive, na primeira festinha que os adolescentes fizeram na escola, onde todo mundo dançava e tal, eu morria de vontade de dançar com uma menina. Matinê, discoteca, isso. aquela coisa. Aí eu tive na garagem, aquela coisa. Eu tive coragem de ir lá para uma menina e perguntar se ela queria dançar comigo. Naquela época a gente convidava, Claro, né? claro. Hoje já estão dançando, né? Aí eu cheguei lá, ela olhou bem para mim. Ai, não, você é muito alto. Daí aquilo me machucou. Daí eu fui para outra. Ai, você é grande demais. Aí eu desisti, né? Entendi. Aí fiquei lá sozinho pensando, eu sou grande demais e sou muito alto. As pessoas se ser padre.
Quase isso. Mas daí o que aconteceu? A escola inteira começava a me chamar de vara de catalaranja. Meu Deus. O meu cabelo Você viveu era isso? Vivi todos os dias. Eu sofri bullying todos os dias. Meu cabelo era arrepiado. Eu ouvia todos os dias. Aê, espanador da lua! Oh, meu Deus. Pode rir, não tem problema. Hoje eu rio. Tá. Então, assim, eu sofri bullying todos os dias. Só que daí, o que isso aconteceu? Eu não tinha mais amigos, a escola era um inferno para mim, o sofrimento era muito grande, e aí começaram ideias suicidas para mim. Eu comecei a pensar, cara, por que eu estou aqui? Ninguém vai querer dançar comigo, portanto, eu nunca vou ter uma namorada, nunca vou conseguir casar, eu não vou ter amigos, ninguém vai ser meu amigo, o que eu estou fazendo aqui? Então, essas ideias começaram a vir. E, infelizmente, eu comecei a arriscar a minha vida. Como eu era alto, eu ficava na beira da calçada e punha a cabeça para frente e o retrovisor do ônibus passava aqui, ó, acho que é 1 centímetro. Sério que você... eu começava a arriscar, né? Só para sentir se eu fizesse isso, eu poderia morrer ou não poderia. Esse tipo de coisa. Aí, graças a Deus, eu tinha uma família maravilhosa, que também tinha irmãos grandes, ou seja, eu tinha um espaço onde eu podia falar, pô, não tenho nenhum amigo, eles só tiram sarro. Daí os meus irmãos, eu também, vamos brincar? Vamos. E eu tinha uma tia que tinha uma percepção muito legal, uma tia baixinha, apesar de ser da família, era baixinha. Ela me abraçava na cintura e falava assim, ai, como é gostoso, homem grande. Aí eu dava risada, e aí eu comecei a achar que não tinha que morrer, não. Eu ia ter chance, só que não era naquele grupo, era em outro grupo. Então eu comecei a perceber que não vou parar com essa ideia de suicídio. E fui deixando de lado. Aí passou para uma outra fase. Eu comecei a estudar o suicídio. Por que as pessoas cometem suicídio? Então virou um assunto, não mais uma vontade, mas um assunto. E aí quando entrei no curso de psicologia, aí eu comecei a entender um pouco mais sobre suicídio. Hoje, a última pesquisa que foi feita, 800 mil pessoas morreram num ano. Meu Deus! 800 mil por suicídio, 800 mil. Aí isso começou a me mexer bastante, eu estudei e aí comecei a ajudar pessoas que passaram por tentativas, né? Orientar, falar sobre, conversar, que é a melhor coisa, conversar. E aí isso foi ficando de lado, entrei mais na educação, e esse assunto eu deixei um pouco de lado e entrei de cabeça na educação. E aí eu fui aprender, aprofundar a teoria do Feuerstein, que é lá de Jerusalém. Sim. E fui para lá. Quando eu fiz o curso, ao terminar o curso, um judeu, amigo meu, falou assim, Marcão, não quer fazer um turismo aqui por Israel? Claro, tô dentro. Com certeza. E aí ele me levou para Massada, que é essa fortaleza no alto de uma montanha, na beira do Mar Morto. Eu subi e olhei as ruínas. Nossa, foi um castelo de Herodes, olha que legal, né? Nossa, que interessante. Até que eu vi um guia turístico falando, pois é, e aqui, cercado pelos romanos, 967... havia 967 judeus cercados pelos romanos, eles iam morrer e a última chance deles era cometer suicídio. Eu não vou contar a história, porque essa história daí está lá no livro Massada, mas aquilo, padre... Ô, equipe, mostra aí a capa do livro ali, ó. Eu indico porque é uma capa super... Não é capa, mas é estimular você... Onde que eles adquirem? Qualquer livraria, internet. Eu li, gostei demais. Foi um presente do Marcos que ele me deu este ano e indico para você. E aí, aquilo me impactou tanto que eu pensei assim, as pessoas precisam saber mais sobre suicídio, não do ponto de vista médico, mas de um ponto de vista humano. Por que uma pessoa chega a pensar assim? E a mensagem daí do livro não é focada no suicídio, a mensagem é de tem uma saída, existe uma saída. É isso que eu percebo. Essa mensagem que a gente precisa trazer para as pessoas. Você que está nos ouvindo, assistindo, você precisa saber, você tem uma saída. A vida não é tão dura, não é tão triste. Por mais que seja dolorida agora, ela pode te trazer muita alegria no futuro. Então, acredite, sempre há uma saída. E isso eu queria escrever. Mas eu pensei assim, eu não sou escritor de romance. Eu não sou historiador, então como é que eu vou escrever sobre isso para que o Brasil conheça?
Daí eu pensei, só se eu escrever um romance histórico. Então, sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer curso de como escrever romance. Eu fiz um retiro de uma semana, um retiro literário, como aprender a escrever. Tá brincando? Não conheço. Um inglês chamado James McSill, ele vem para o Brasil. Aliás, ele é brasileiro, mora lá. Ele vem para o Brasil e dá um curso de uma semana de como escrever romance. Olha. E eu fui fazer... Já que eu quero, eu vou transformar isso numa história. E aí deu certo. Então, eu estudei quase 20 anos para escrever esse livro. Fazendo curso de escrita criativa, escrita literária. Eu entendi direito. Isso. Você levou quanto tempo? 20 anos para escrever. Sério? No ano 2000, eu fui para Israel pela primeira vez e fui impactado com a história de Masada. Aí eu pensei, vou escrever, mas eu não era escritor. Então eu fui aprender a ser escritor. Eu não sabia escrever romance, fui aprender a escrever romance. Isso que é determinação. Eu não sabia história, fui aprender a história dos judeus, história dos romanos e história dos gregos. Eu fui aprender tudo isso. Para daí transformar tudo isso num livro. Levou 20 anos. Aí... Gente, isso é persistência. Toca o sino, sacristão. Isso que é determinação, olha... Persistência, padre, é uma coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Ah, é? Porque assim, o filho fala, eu não sei fazer, eu estou cansado, eu não consigo. E a gente, deixa que eu faço. Não. Tem que dizer, filho, eu te ajudo aqui, você faz mais um pouquinho. Aí você vai ensinando ele a ter persistência. Quanto maior for a persistência, menor a chance de desistir de alguma coisa. A gente precisa ensinar isso como princípio para os nossos filhos. Persistência. Marcos, a gente falou, nós estamos quase mais de 1h30. Que maravilha! Que maravilha! E eu teria aqui, porque eu fui pesquisar e estou aqui com... Nós não fizemos... O padre também faz a lição de casa. Nós não abordamos... acho que 40% dos temas. Puxa vida. E eu não quero esgotar, não. Eu gostaria de deixar a possibilidade de nos encontrarmos mais uma vez. Que honra, padre. Se você me permitir. Vai ser uma alegria. Porque falar com o Marcos Meyer é um aprendizado para mim, viu, Marcos? Você é uma pessoa... Mas antes de eu fazer as despedidas, espera aí. Eu criei, porque todo mundo que vai chegar aqui, eu acredito muito no humor. Então... Eu fui do tempo que a gente não podia falar, vou contar uma piada. No meu seminário, a gente falava anedota. Anedota. É muito velho isso? Né, Marcos? A palavra ainda existe, né? Podemos usar. E aí eu adaptei anedota sem pimenta. Piada sem pimenta. Ótimo. Porque eu acho que a gente pode, sem ser chulo, né? Claro, porque se eu deixasse a pessoa contar piada aqui, só iam falar piada de padre, de freira, de papagaio, de português. Aí não ia ficar bom. E cheio de preconceito ainda. De preconceito. Muita piada preconceituosa. E você teria uma anedota? Eu tenho uma. Você sabe, padre, que a Janine e eu estamos morando na área rural. Certo. E na área rural a gente começa a ter contato com outro tipo de pessoa, de vida e tal. E aí eu lembrei de uma piada que minha avó contou. Olha que interessante. Ela contava e dava risada, né? Então eu vou contar essa piada. Um agricultor foi para a cidade comprar adubo e um monte de coisa. Então ele veio lá da cidade até a sua chacrinha, carregando um enorme saco nas costas. Eram uns 50 quilos ali, carregando pesado, andando aquele sol forte, suando, coitado, carregando. Aí o vizinho dele passa de carroça. Passa com a carroça do lado e... Opa, ô vizinho, tudo certo? Tudo! Sobe aqui, eu te dou uma carona. Graças a Deus! Aí ele sobe na carroça e continua com o saco nas costas. Aí o carroceiro fala assim, coloca esse saco ali na carroça. Não, vai ser um abuso, o senhor já está fazendo o favor de me levar? Muito bom. Aí, sacristão. Marcos Meyer, você está diante de um padre. Tem alguma coisa que você fez que você não faria, que você não contou para ninguém e gostaria de contar? Agora você me pegou de surpresa. Bom, assim, na verdade, como psicólogo, eu tive que, né, fazer terapia durante muito tempo, né? Sim. E assim,
o que eu tinha para contar, acho que eu já contei para todo mundo. Não, tudo bem. Não, mas deixa eu ver mas confessa com o padre, então. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, né? Alguma coisa para contar. Ai. Eu tenho uma coisa assim, acho que eu não contei para ninguém. Tá bom, vamos lá. Quando eu era adolescente, rufem os tambores. Eu queria muito aprender ciências, né? Aprender como... aprender os mecanismos da química e tal, e tinha essas vontades assim. Aí eu ia na biblioteca, pegava os livros, começava a estudar, e daí eu vi que tinha uma experiência que a gente fazia que precisava de aquecer uma substância lá. Certo. Aí eu fui embaixo da casa de madeira e fiz fogo lá embaixo. Misericórdia. Graças a Deus, o meu irmão mais velho correu lá e avisou a minha mãe, e claro que daí a bronca foi muito séria, eu sofri muito e achei o meu irmão, eu achei um traíra, um sacana durante muito tempo, e eu acho que eu devo pedir perdão para ele. Eu ainda não fiz isso. Ainda não? Ainda não fiz isso, eu acho que essa memória me fez pensar que é uma coisa que eu tenho que fazer graças ao confessar agora. Vou fazer isso, vou pedir, mano, perdão, você fez o certo de ter avisado, porque poderia ter sido um acidente grave. Que maravilha. É isso. Legal. Gente, eu estive aqui com Marcos Meyer, psicólogo, professor de matemática, mas você viu que é uma riqueza imensa, gente. Escritor, mestre de educação, dicas maravilhosas. Mais uma vez eu quero agradecer, quero dizer, olha, Marcos Meyer Oficial, e você divulgue também o podcast Toca o Sino, Sacristão. Eu tenho certeza que vai ficar para o futuro a marca. E eu fiz questão, assim, você vai dizer por quê? Porque eu sempre tive uma afinidade com você. E quando a equipe me propôs começar um podcast, todo programa não é fácil para começar. Por mais que a gente tenha habilidade, é novo, é outra estrutura e etc. Eu falei, eles perguntaram com quem você se sentiria bem em começar o programa. Mas que honra! Eu falei assim, olha, eu me sentiria bem com o Marcos Meyer, porque ele também vai me ajudar, porque eu sei que tem conteúdo, tem ajuda e tem empatia. Então, muito obrigado, que fique registrado, esse foi o nosso primeiro. E você, com certeza, vai saber de muitos outros podcasts. Toca o Sino, Sacristão. Vamos fazer um brinde com água benta? Vamos fazer. Vamos lá. Toca o sino, Sacristão. Um abraço a todos. Até o próximo.